Seu filho está protegido? Não importa se ele tem 5 anos ou 50, se mora com você ou está longe, se ainda dorme no berço ou já tem os próprios filhos. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, forças invisíveis disputam a alma dele. Anjos e demônios, luz e trevas, proteção e ataque. A maioria dos católicos não faz ideia do perigo real que seus filhos enfrentam. Não no sentido figurado, no sentido literal. Santa Francisca Romana seguiu isso. Durante 24 anos, ela foi acompanhada por um arcanjo visível. Ela testemunhou a batalha espiritual, viu como os demônios atacam e viu como uma mãe pode proteger. Hoje você vai descobrir 3 orações poderosas que Santa Francisca nos deixou. Orações que a maioria dos fiéis nunca ouviu falar, guardadas em tratados antigos por séculos. Fique até o final, porque a terceira oração é a mais poderosa de todas. E eu vou te entregar o texto completo. Está preparado? Então, vamos começar. Antes das orações, você precisa entender quem era Santa Francisca Romana e por que suas revelações são tão importantes. Santa Francisca viveu no século XV em Roma. Foi mãe de 3 filhos e Deus lhe concedeu um dom extraordinário. Por 24 anos, ela foi acompanhada por um arcanjo visível que a guiava e protegia. Quando seu filho Giovanni morreu aos 9 anos, ele apareceu a ela do céu e lhe apresentou esse arcanjo. A partir daí, Francisca teve visões detalhadas do mundo espiritual. Viu como os anjos protegem e como os demônios atacam. Seu confessor documentou tudo, cada palavra, cada visão. A igreja examinou, aprovou e a canonizou oficialmente. O que você vai ouvir agora não é fantasia, são revelações aprovadas pela Santa Igreja, e elas podem salvar a alma do seu filho. Primeira revelação: os demônios estão organizados. A maioria dos católicos pensa que o demônio é apenas uma tentação aqui, uma má influência ali, algo abstrato, distante. Santa Francisca Romana viu a verdade aterradora. Os demônios não agem sozinhos, eles são organizados, hierarquizados, especializados, como um exército. Em suas visões, ela testemunhou que os espíritos malignos se dividem em funções específicas. Há demônios especializados em atacar crianças, outros focados em destruir famílias, outros em semear discórdia entre pais e filhos. E o pior, cada pessoa tem demônios específicos designados para tentá-la, incluindo seu filho. Pense nisso. Neste momento, enquanto seu filho brinca, estuda ou trabalha, há forças espirituais invisíveis estudando suas fraquezas, esperando o momento certo para atacar. Santa Francisca viu como funcionam essas tentações. Os demônios observam, anotam, planejam. Eles sabem exatamente qual pecado é mais atraente para cada alma. Qual mentira vai funcionar melhor? Qual tentação vai derrubar mais rápido? Para uma criança, pode ser a raiva, a desobediência, o egoísmo. Para um jovem, a impureza, o orgulho, a rebeldia. Para um adulto, a avareza, a inveja, o desespero. E eles não desistem. A santa viu que os demônios permanecem ao redor das pessoas durante toda a vida, esperando, atacando, até o último suspiro. Mas aqui está algo que poucos sabem. Santa Francisca revelou que uma alma virtuosa na terra perturba e atrapalha a ação dos demônios. Quando uma pessoa vive em estado de graça, reza, frequenta os sacramentos, os demônios perdem poder sobre ela. Eles ficam frustrados, enfraquecidos. E sabe quem tem esse poder de criar essa proteção ao redor de um filho? Você. A oração de uma mãe, de um pai, tem força no mundo espiritual. Os demônios temem as orações dos pais, principalmente as orações feitas com fé, perseverança e conhecimento. Mas para isso você precisa saber como orar. E é isso que Santa Francisca nos ensinou.
Antes de revelar as orações, você precisa entender mais uma coisa crucial. Segunda revelação: seu filho tem um anjo protetor. Você sabia que seu filho tem um anjo da guarda? Não no sentido poético, no sentido real. Santa Francisca Romana passou 24 anos ao lado de um arcanjo visível. Ela conversava com ele a guiava, protegia, consolava. E foi ele quem lhe mostrou como funcionam os anjos da guarda. Cada ser humano, desde o momento da concepção, recebe de Deus um anjo específico. Esse anjo é designado exclusivamente para aquela alma. Sua única missão é proteger, guiar e conduzir aquela pessoa ao céu. Mas aqui está o problema. Grande parte das pessoas ignora completamente seu anjo da guarda. Quantas vezes você ensinou seu filho a falar com o anjo dele? A pedir proteção? A agradecer? A maioria dos católicos reza a oração do anjo da guarda uma vez ou outra de forma mecânica e pronto. Mas Santa Francisca revelou que essa relação pode ser muito mais profunda. O anjo da guarda do seu filho está ativo neste momento. Ele vê tudo, sabe tudo. Ele conhece as tentações que virão, os perigos, as ciladas, e está tentando comunicar, avisar, proteger. Mas grande parte das vezes a alma não percebe, não escuta, não obedece. Santa Francisca ensinou que o anjo da guarda age de várias formas. Ele inspira pensamentos bons. Quando seu filho, do nada, pensa em fazer algo correto, em se afastar de uma situação perigosa, em procurar os pais, muitas vezes é o anjo agindo. Ele provoca atrasos ou adiantamentos. Quantas vezes seu filho perdeu um ônibus e depois você descobriu que aquele ônibus sofreu um acidente? Ou chegou mais cedo em algum lugar e isso evitou? O anjo da guarda está por trás disso. Ele afasta perigos invisíveis. Há inúmeros acidentes, encontros ruins, situações perigosas que quase aconteceram, mas não aconteceram. Por quê? O anjo da guarda interferiu. Ele consola nas aflições. Quando seu filho está triste, angustiado e de repente sente uma paz inexplicável, o anjo está ali. Mas o anjo da guarda não pode agir livremente se a alma vive em pecado mortal. O pecado grave bloqueia a ação do anjo. E aqui entra algo extraordinário que Santa Francisca revelou. A oração dos pais fortalece o anjo da guarda do filho. Quando você ora pelo seu filho, você não está apenas pedindo a Deus diretamente. Você está colaborando com o anjo da guarda dele. Você está dando força espiritual para que esse anjo proteja melhor. É como se suas orações fossem combustível para a ação angélica. Isso muda tudo, não é? Sua oração não é apenas um pedido abstrato. É uma arma espiritual real que fortalece as defesas invisíveis ao redor do seu filho. Mas você precisa orar do jeito certo, com as palavras certas. E é isso que vamos ver agora. Terceira revelação: a oração de consagração ao anjo da guarda. A primeira oração poderosa que você deve fazer pelo seu filho. Esta é a primeira oração que você deve fazer pelo seu filho. E não é qualquer oração. É uma oração oficial da Igreja Católica. Foi composta pelo Papa Leão XIII no século XIX. E de 1886 até 1964, essa oração era rezada ao final de todas as missas na Igreja Católica inteira. Por quê? Porque o Papa Leão XIII teve uma visão aterradora. Ele viu Satanás pedindo permissão a Deus para atacar a igreja durante um século inteiro. E Deus permitiu. Então o Papa compôs esta oração de proteção, uma oração tão poderosa que é chamada de pequeno exorcismo. É a oração de São Miguel Arcanjo. Quando você reza esta oração pelo seu filho, você está invocando o próprio príncipe da milícia celeste, o arcanjo que derrotou Lúcifer, o guerreiro mais poderoso do céu. Vou ler a oração agora. Preste muita atenção. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos,
E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Esta oração é uma arma espiritual. Quando você a reza pelo seu filho, você está colocando São Miguel Arcanjo como guardião dele. Os demônios temem São Miguel. Quando ouvem o nome dele, recuam. Quando sentem sua presença, fogem. Você deve fazer essa oração diariamente pelo seu filho. De preferência pela manhã, antes dele sair de casa, ou à noite, antes de dormir. Faça em voz alta se estiver sozinha. Faça com fé, com autoridade. Mentalize seu filho protegido pelas asas do arcanjo. E se seu filho já é adulto e mora longe, não importa. A proteção de São Miguel atravessa continentes. Ele está onde Deus o envia, mas essa é apenas a primeira oração. A segunda é ainda mais antiga e poderosa. Vamos para a segunda oração. Quarta revelação. A mãe que protege todos os filhos. Agora você vai entender por que a segunda oração é tão poderosa. Santa Francisca Romana teve inúmeras visões da Virgem Maria. E uma das mais tocantes foi quando ela viu Maria segurando o menino Jesus nos braços, durante um êxtase na capela de Santa Maria. Francisca descreveu que a luz que emanava da Mãe de Deus era mais brilhante e intensa do que a luz dos anjos ao redor. Em determinado momento, Deus Pai transferiu o menino Jesus dos braços de Maria para os braços de Francisca. Ela segurou o menino, sentiu o peso, o calor, a presença real do Filho de Deus em forma humana, e ficou cerca de meia hora em êxtase absoluto de amor e alegria. Quando voltou ao estado normal, ela relatou ao seu confessor: "Não encontro palavras carinhosas e cheias de ternura para descrever a imensa alegria dos meus sentimentos." Santa Francisca compreendia profundamente o poder da proteção celestial. E por isso, a segunda oração que vamos usar hoje vem de outro grande santo da Igreja, São Bento. Esta é a oração da medalha de São Bento. A medalha de São Bento é um dos sacramentais mais antigos da Igreja Católica, reconhecida oficialmente desde o século XVII, e a Igreja a chama de sacramental com grande poder de exorcismo. Sabe por quê? Porque São Bento, durante sua vida, foi atacado fisicamente pelo demônio várias vezes. Tentaram envenenar ele 2 vezes, e em ambas as ocasiões, quando ele fez o sinal da cruz sobre o veneno, o cálice se quebrou em pedaços. A oração inscrita na medalha é poderosa. Ela expulsa demônios, afasta tentações, protege contra venenos físicos e espirituais. Vou ler agora. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mau o que tu mesmo o teu veneno. Essa oração é direta, ela não pede, ela ordena. Retira-te, Satanás. É um comando, uma ordem em nome da cruz de Cristo. Quando você reza essa oração pelo seu filho, você está fazendo o mesmo que São Bento fazia, usando o poder da cruz para quebrar as cadeias do demônio. Como usar essa oração? Você pode rezá-la diariamente como proteção, mas ela é especialmente poderosa quando seu filho está sendo tentado fortemente. Quando você percebe influências ruins, quando há vícios, amizades destrutivas, comportamentos estranhos. Muitos pais católicos também colocam a medalha de São Bento no quarto dos filhos, na mochila escolar, no carro deles, como proteção física e espiritual. A medalha precisa ser abençoada por um sacerdote, mas a oração pode ser feita por qualquer pai ou mãe católica em estado de graça. Agora vamos para a terceira oração. E essa é a mais pessoal de todas. Quinta revelação, a oração que expulsa os demônios. Esta terceira oração é diferente das 2 primeiras. As 2 primeiras são orações de combate, de guerra espiritual, de expulsão de demônios. Mas essa terceira é uma oração de consagração, de entrega, de amor.
é a oração oficial pelos filhos, divulgada pelo Santuário Nacional de Aparecida. Uma oração tradicional da Igreja Católica, usada por pais católicos há séculos. E ela é baseada nas próprias palavras de Jesus Cristo. Jesus disse: "Quem receber uma criança em meu nome, a mim recebe." Jesus amava as crianças. Quando os discípulos tentavam afastar as crianças dele, Jesus os repreendeu. "Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus." Seu filho, não importa a idade que tenha agora, é precioso para Jesus. Ele o conhece pelo nome. Ele quer protegê-lo e guiá-lo ao céu. Essa oração é uma forma de entregar seu filho diretamente nas mãos de Jesus. Vou ler agora. "E quando eu disser este menino, esta menina, você deve mentalizar o nome do seu filho. Senhor Jesus, que tivestes tanto amor às crianças, a ponto de dizerdes: quem receber uma criança em meu nome, a mim recebe. Atendei os nossos pedidos por estas crianças, este menino, esta menina, dizer o nome dos filhos, e guardai sempre sob vossa proteção os que receberam a graça do batismo, a fim de que, quando crescerem, vos reconheçam com fé livremente aceita na caridade e perseverem corajosamente na esperança do reino. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém." Essa oração é pessoal. Ela menciona o nome do seu filho. Ela entrega ele diretamente a Jesus. E repare no que ela pede: que quando crescerem, vos reconheçam com fé livremente aceita. Não é apenas proteção física, é proteção espiritual. É pedir que seu filho, quando crescer, escolha livremente seguir Jesus, que tenha fé verdadeira, que persevere até o fim. Essa é a oração mais importante de todas, porque de nada adianta seu filho estar protegido de acidentes, de doenças, de perigos físicos, se ele perder a alma. Santa Francisca Romana viu o inferno. Ela viu almas sendo condenadas eternamente. E grande parte delas poderiam ter sido salvas se alguém tivesse orado mais por elas. Essa terceira oração é a mais profunda, porque ela toca no que realmente importa, a salvação eterna do seu filho. Reze essa oração mencionando o nome completo de cada filho. Faça isso diariamente, em momentos especiais, aniversários, início do ano escolar, quando eles estiverem em dificuldades. Agora você tem as 3 orações. Vamos para algo crucial que Santa Francisca nos ensinou. Esta revelação. Como fortalecer a proteção espiritual. As orações são poderosas, mas Santa Francisca Romana revelou algo crucial. A proteção espiritual do seu filho depende também de como você vive. Você pode fazer as 3 orações todos os dias, mas se a sua vida está em desordem espiritual, a eficácia diminui drasticamente. Por quê? Porque os demônios atacam as brechas, as aberturas espirituais, e essas brechas podem estar em você. Vou ser direto porque isso é sério. Se você está em pecado mortal, suas orações têm muito menos poder. O pecado grave cria uma barreira entre você e Deus. Suas palavras sobem, mas enfraquecem. Se você vive em brigas constantes no casamento, em falta de caridade, em rancor, em ódio, você enfraquece a proteção ao redor da sua família inteira. Se você negligencia a missa dominical, não se confessa há anos, não recebe a Eucaristia, você está desarmada espiritualmente. É como tentar defender seu filho com as mãos vazias, enquanto os demônios atacam com garras afiadas. Santa Francisca ensinou algo fundamental. Uma alma virtuosa na terra atrapalha a ação dos demônios. Quando você vive em estado de graça, quando você frequenta os sacramentos, quando você pratica as virtudes, você cria um escudo ao redor de toda a sua família. Os demônios ficam frustrados, enfraquecidos, perturbados, eles perdem força. Então, se você quer realmente proteger seu filho, precisa começar por você. Primeiro, confesse-se regularmente, no mínimo uma vez por mês, se possível, a cada 15 dias.
O sacramento da confissão limpa sua alma e fecha as brechas espirituais. Segundo, receba a Eucaristia com frequência. A comunhão é o corpo de Cristo entrando em você, é força espiritual pura. Os santos recebiam diariamente. Você deveria receber ao menos aos domingos e dias santos. Terceiro, reze o terço diariamente. Nossa Senhora prometeu proteção especial para quem reza o rosário. Mesmo que seja um terço curto de 5 décadas, faça. Os demônios fogem do som do rosário. Quarto, pratique a caridade em casa. Isso é difícil, mas essencial. Você grita com seus filhos, trata mal seu cônjuge, vive em irritação constante, você abre portas para o demônio entrar. Quinto, vigie as entradas espirituais da sua casa. O que seus filhos assistem? Que músicas escutam? Que amizades cultivam? Que conteúdos consomem na internet? Você não pode ser omissa. Os demônios usam a cultura, a mídia, as amizades ruins para corromper. Sexto, ensine seus filhos a rezar. Não adianta você orar por eles se eles próprios não aprendem a rezar. Ensine o Pai Nosso, ensine a Ave Maria, ensine a oração ao anjo da guarda, crie o hábito da oração familiar. Sétimo, consagre sua casa ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Faça uma entronização formal. Coloque imagens religiosas visíveis nos cômodos. A presença simbólica do sagrado incomoda os demônios. Santa Francisca viveu tudo isso intensamente. Ela era esposa e mãe, cuidava da casa, educava os filhos, mas, ao mesmo tempo, vivia uma vida de profunda união com Deus. Ela aproveitava cada momento livre para rezar. Praticava caridade heróica com os pobres, frequentava os sacramentos. E Deus lhe deu por isso proteção sobrenatural. Você pode fazer o mesmo. Não precisa ser uma mística com visões, mas precisa ser uma mãe católica séria na fé. Agora vamos para a penúltima revelação. E essa é sobre o momento mais crítico, quando seu filho está se afastando de Deus. Sétima revelação: a oração pela conversão. Este é o momento mais doloroso para grande parte das mães católicas, ver o filho se afastando de Deus. Talvez ele pare de ir à missa, talvez comece a viver em pecado mortal, talvez se envolva com drogas, vícios, relacionamentos destrutivos, talvez declare que não acredita mais em nada. A dor é imensa. Muitas mães choram de madrugada sozinhas, suplicando a Deus pela conversão do filho. Se isso está acontecendo com você agora, ouça com atenção. Santa Francisca Romana teve visões do inferno. Ela viu almas sendo arrastadas para lá e viu que grande parte delas poderiam ter sido salvas se alguém tivesse rezado mais por elas. A oração tem poder de arrancar almas das garras do demônio, mesmo quando parece que está tudo perdido. Santa Mônica rezou 17 anos pelo filho Agostinho. Ele vivia em pecado, em orgulho intelectual. Parecia irrecuperável. Mas as lágrimas e orações de Mônica chegaram ao céu, e Agostinho se converteu e se tornou um dos maiores santos da Igreja. O mesmo pode acontecer com seu filho, mas você precisa ter 3 coisas. Primeiro, fé inabalável. Deus quer a salvação do seu filho mais do que você. Ele não desistiu. Você também não pode desistir. Segundo, perseverança na oração. Não é uma reza de uma semana. Pode levar meses, anos, décadas, mas cada oração conta. Cada lágrima é anotada por Deus. Terceiro, Santa Francisca ensinava que as orações ganham muito mais poder quando unidas ao sacrifício. Jejuns, penitências, renúncias. Ofereça tudo pela conversão do seu filho. Agora, vou te dar uma oração específica para a conversão. Esta é baseada nos ensinamentos de Santa Francisca e de outros santos que lutaram pela salvação de almas. Senhor Jesus Cristo, Redentor das almas, eu venho diante de ti com o coração despedaçado. Meu filho, nome do filho, está se afastando de ti.
Está caminhando para as trevas, está caindo nas armadilhas do demônio. E eu, como mãe e pai, sofro imensamente. Mas eu sei que tu não desistes de nenhuma alma. Eu sei que tu morreste na cruz justamente pelos pecadores. Eu sei que tu vieste para os doentes, não para os sãos. Senhor, eu te suplico, não permitas que meu filho se perca eternamente. Toca o coração dele, ilumina a mente dele, quebra as correntes do pecado que o prendem. Que o Espírito Santo desça sobre ele e provoque uma conversão profunda. Que ele reconheça seus erros, que ele sinta remorso, que ele busque tua misericórdia. Manda anjos ao caminho dele, providencia encontros santos, cria situações que o façam parar e refletir sobre a eternidade. Se for preciso, permite que ele sofra. Permite que as consequências do pecado o atinjam, para que ele acorde antes que seja tarde demais. Virgem Maria, Mãe dos pecadores, intercede pelo meu filho. Tu que és refúgio dos pecadores, refugia-o sob teu manto. Não permitas que ele se perca. São Miguel Arcanjo, expulsa os demônios que o mantêm cativo. Santa Francisca Romana, que lutaste pela salvação de tantas almas, intercede por nome do Filho. Senhor, eu ofereço a Ti todos os meus sofrimentos, minhas lágrimas, meus jejuns, minhas penitências, tudo pela conversão do meu filho, que ele volte, que ele se confesse, que ele viva novamente e que um dia, na eternidade, eu o veja ao teu lado no céu. Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em tua misericórdia. Eu confio que esta oração será ouvida. Amém. Faça essa oração todos os dias, de preferência pela manhã e à noite. Una-a ao rosário. Reze um terço inteiro oferecido pela conversão do seu filho. Faça jejuns, nem que seja um jejum simples. Abrir mão doce de um café, de algo que você gosta. Ofereça isso a Deus pela alma do seu filho. E não desista. Os demônios querem que você desista. Eles vão sussurrar: está perdido, não adianta mais. Isso é mentira. Enquanto seu filho estiver vivo, há esperança. Deus pode converter uma alma no último segundo de vida. Muitos santos se converteram no leito de morte. Então continue orando, continue lutando, continue confiando. Agora vamos para a revelação final, a mais importante de todas. Oitava revelação: o destino eterno da alma. Chegamos ao ponto mais crucial. A revelação que Santa Francisca Romana repetia constantemente. A eternidade é real. E o destino do seu filho depende da vida que ele vive agora. Santa Francisca viu o inferno, não em sonho, não em metáfora. Ela viu realmente. Seu confessor documentou tudo. Ela descreveu os 3 níveis do inferno. Viu Lúcifer acorrentado no fundo do abismo. Viu os suplícios específicos para cada tipo de pecado. Ela viu os avarentos com ouro e prata derretidos sendo derramados nas gargantas. Viu os impuros em tormento de fogo e frio alternados. Viu os orgulhosos sendo esmagados sob peso insuportável. E o pior de tudo, ela viu que grande parte daquelas almas poderiam ter sido salvas. Poderiam, mas não foram. Por quê? Porque ninguém rezou o suficiente por elas. Porque ninguém as advertiu a tempo. Porque ninguém as amou o bastante para lutar por suas almas. Agora escute isso com o coração aberto. Seu filho tem uma alma imortal. Ele não vai simplesmente morrer e desaparecer. Ele vai existir para sempre, no céu, em felicidade eterna, ou no inferno, em tormento eterno. E a decisão está sendo tomada agora. Cada dia, cada escolha, cada pecado, cada graça aceita ou rejeitada. Você, como mãe ou pai, tem uma responsabilidade eterna pelo seu filho. Não apenas pela vida dele aqui na terra, mas pela vida eterna dele. Se você negligenciar a formação espiritual dele, se você não orar por ele, se você não o ensinar sobre Deus, sobre os sacramentos, sobre o pecado e a salvação, você estará contribuindo para a perdição dele. Isso é duro?
Sim, mas é a verdade. Santa Francisca não suavizava essas coisas. Ela sabia demais, ela tinha visto demais. E por isso, ela implorava aos católicos: lembrem-se dos novíssimos, lembrem-se da morte, do juízo, do céu e do inferno. A maioria das pessoas vive como se a morte não existisse, como se a eternidade fosse um conto de fadas. Mas não é. Seu filho vai morrer. Pode ser daqui a 80 anos, pode ser daqui a 8 meses, pode ser amanhã. Ninguém sabe. E quando ele morrer, vai enfrentar o juízo particular, imediatamente, sozinho, diante de Jesus Cristo. E Jesus vai perguntar: o que você fez com a vida que eu te dei? Você me amou? Você me obedeceu? Você se arrependeu dos seus pecados? E a resposta do seu filho naquele momento vai determinar a eternidade dele. Por isso, você precisa fazer 3 coisas fundamentais. Primeiro, orar diariamente pelo seu filho. As 3 orações que eu te dei hoje, faça todos os dias, sem falhar. Segundo, ensinar seu filho sobre as realidades eternas. Converse com ele sobre o céu e o inferno, sobre o pecado e a graça, sobre a confissão e a comunhão. Não tenha medo de falar sobre essas coisas. A alma dele depende disso. Terceiro, viver você mesma como alguém que acredita na eternidade. Seu exemplo é a maior pregação. Se você vive uma fé morna, medíocre, seu filho vai aprender isso. Mas se você vive uma fé ardente, ele vai perceber que aquilo é real. Santa Francisca fez isso. Ela educou seus filhos na fé, rezava por eles, ensinou-os. E quando seu filho Giovanni morreu aos 9 anos, ele foi direto para o céu. Ela teve a confirmação disso quando ele lhe apareceu, radioso, glorioso, entre os anjos. Mas isso só aconteceu porque ela lutou pela alma dele desde pequeno. Você tem a mesma oportunidade, a mesma responsabilidade, a mesma graça disponível. Então eu te pergunto agora diretamente: você vai deixar a alma do seu filho ao acaso? Ou você vai lutar por ela com todas as forças? Você vai rezar as orações que eu te dei hoje? Ou vai deixar passar e esquecer? Você vai levar a espiritualidade do seu filho a sério? Ou vai continuar achando que ele vai se virar sozinho? A eternidade dele, em grande parte, de você. Santa Francisca Romana está no céu agora. Ela intercede pelas famílias. Ela intercede pelas mães que lutam pela salvação dos filhos. Peça a intercessão dela, una suas orações às dela e confie que Deus, que é Pai e Mãe de todos, vai proteger seu filho. Mas você precisa fazer a sua parte. Então, recapitulando, você aprendeu hoje 3 orações poderosas que são oficiais da Igreja Católica. Primeira, a oração de São Miguel Arcanjo, composta pelo Papa Leão XIII, para proteção contra demônios e espíritos malignos que atacam seu filho. Segunda, a oração da Medalha de São Bento, sacramental oficial da Igreja desde o século XVII. Para afastar tentações, venenos espirituais e más influências. Terceira, a oração oficial pelos filhos, divulgada pelo Santuário de Aparecida, para consagrar seu filho a Jesus Cristo e pedir pela salvação eterna dele. Essas não são orações inventadas, são orações aprovadas pela Igreja, rezadas por santos, usadas por católicos fiéis há séculos. E você também aprendeu sobre a importância da sua vida espiritual e da perseverança na oração pela conversão. Agora é com você. Vou deixar as 3 orações completas aqui nos comentários fixados para você copiar. Mas eu te peço uma coisa: faça essas orações. Não deixe apenas salvo, não deixe apenas curtido. Faça, porque a alma do seu filho vale mais do que tudo neste mundo. E se este vídeo te ajudou, compartilhe com outras mães e pais católicos. Tem muita gente precisando ouvir isso. Inscreva-se no canal, ative o sininho e conte nos comentários. Você vai começar a fazer essas orações hoje? Que Santa Francisca Romana interceda por você e por seu filho. E que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.